análise do episódio Sublimação da 6ª temporada de Miraculous Ladybug. Inclusive, já vou pedindo like aqui no começo, porque eu tive que assistir o episódio mais vergonha alheia de Miraculous de novo, só pra poder fazer esse vídeo. Eu vou falar as partes que eu achei mais importantes, até porque todo mundo já falou desse episódio, mas eu não dei os meus takes, né? Eu quero dar opiniões exclusivas, inéditas. O episódio já começa como, né? A Marinette espionando a coitada da Sublime. A Alia já acha aquilo estranho e pergunta assim: cara, o que você tá espionando, coitado do Adrian? E vocês lembram daquele episódio, Zombaria, que a Marinette fala que nunca mais vai se apaixonar por alguém antes de saber tudo sobre a pessoa? E isso seria justificativa para as atitudes de stalking dela? Adivinha quem que ela tava stalkeando? A Sublime. Sapatonos. Eu sinto longe o cheiro de couro. Sério, depois que a Alia faz aquela pergunta pra ela, ela mostra um quadro com a vida inteira da coitada da Sublime. A Alia fica achando aquilo ali muito estranho, né? Fica perguntando, Marinette, se é LGBT gay, ela é pela Malai? Mentira, na verdade ela pergunta se ela está com ciúme do Adrian. Ai, será? Será que ela tá com ciúme do Adrian? Sabe quando você vê alguém passando muita vergonha e se pergunta se essa pessoa não tinha um amigo pra poder avisar? Então, às vezes, esse único amigo vai embora e deixa a pessoa passar vergonha sozinha. Igualzinha a Alia com a Marinette. Eu sei que eu elogiei ela bastante no último vídeo, mas eu vou esculachar ela agora, porque ela simplesmente desistiu. A Tix falou assim: Alia, não é melhor você avisar não? E a Alia falou: inteligente é aquele que aprende com os próprios erros. Os erros são sempre uma chance de aprender. E a Marinette adora aprender. Depois disso, a Marinette fica perseguindo a coitada da Sublime pra lá e pra cá. E em todos os momentos, ela tem os momentos mais Mary Sue possível. Eu tava me sentindo a Rita Lee. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera, ela é jovem, ela é, sabe? Se fudeu. Pra mim, o auge foi quando a harpa quebrou. Ela foi lá e tirou um fio de cabelo dela e começou a tocar harpa. Que isso? O cabelo dela nasce em Ré menor? Até que eu não odeio muito a Sublime não, gente, tá bom? Tô humilhando ela, mas depois eu vou falar bem. Daí tem um momento que tá ela e o Adrian conversando, né? Daí ela fala assim: quem que é essa criatura aqui que tá me perseguindo o tempo todo? Essa criatura aí de cabelo azul. Ela é só a namorada? Ai, vai marcar uma coisa pra sair nós três, né? Eu adoro ficar de vela. E depois, quando a Sublime vai lá pra sei lá onde, a Marinette fica correndo atrás dela, mano. Um arbusto pendurado na cabeça. Mano, o que mais me impressiona é que tava todo mundo falando que a Marinette estava muito infantil. Daí os fãs da Marinette ficaram falando assim. Nem todos os fãs da Marinette, tá bom? Alguns estavam falando assim: ah, mas isso daí é por causa do trauma com o Rock Moth. Gente, o que tem a ver? O que tem a ver os ciúmes excessivos da Marinette, que ela sempre teve com o Adrian, a ver com o Monark e com o Rock Moth? Isso daí sempre teve, gente. A questão é que os escritores claramente exageraram ainda mais do que eles exageravam antes, porque eles querem deixar as cenas mais cômico para o público infantil. Até porque eu acho que se fosse realmente relacionado a algum trauma dela, não teria todo esse teor cômico, né? É claramente só para poder chamar mais o público infantil, até porque é óbvio que eles também mudaram todo o estilo da animação para poder atrair mais as crianças, tanto que os personagens parecem mais novos ao invés de mais velhos. Enfim, voltando ao episódio, a Sublime vê os pais dela, e com esses pais a gente já consegue ver a dinâmica dessa família, que essa família é muito unida. O pai dela é todo amorzinho, não sei o que, e a mãe dela é toda deixa a menina se virar, não sei o que. Então até que eu gostei da representatividade, sabe? Pais separados e mami shoes, uma mesma personagem. Daí os pais da Sublime pedem pra poder ser patrocinador da garota. Quem? Aquele escroto que roubou a música lá da banda da Marinette, do Lucas, sei lá. Ai, eu amo unicórnio. Pra que vai roubar essas músicas, mano? Daí, pra poder convencer o caba do patrocínio, a Sublime vai ter que fazer uma demonstração de corrida. Enquanto ela tava lá, botando as prótesezinhas dela, super kawaii, a Marinette ficou nervosa porque a menina não saía do vestiário. Ela entra até no banheiro, gente, se a menina estivesse mijando. Na verdade, ela até tava mijando, né? Porque quando ela sai do banheiro, a Marinette se esconde dentro da cabine. E a Sublime tem um momento, assim, de ilusões, assim. Ela fica falando sozinha, pra ver claramente que ela tem muita ansiedade, principalmente em relação à corrida, né? Porque a mãe dela, pelo amor de Deus, fica botando pressão na menina. Então ela olha no espelho e fica falando pra si mesma a mesma coisa que a mãe dela ensinou ela a fazer. Que é ficar falando: você não vai me vencer, eu vou conseguir tudo que eu quero, ai, que eu sou incrível, e você é nada. Aí a Marinette, por algum motivo, acha que a menina tava falando com ela. Se ela estivesse falando com a Marinette, ela ia ficar, no mínimo, e na frente da porta da Marinette. Ela tava falando pro espelho, mas é muito sonsa. E ela fica falando assim: ai não, eu sei porque que ela tá agindo assim, porque ela tá apaixonada no Adrian. Ai, mulher, pelo amor de Deus. Ela fica morrendo de medo da Sublime meter a porrada nela e finge que tava comatizada. A primeira reação dela é fingir que tá comatizada pra poder não levar uma porrada. E a Sublime
que é um doce de pessoa, vê se essa menina aí tem problema na cabeça. Ela é muito compreensiva, fala, olha, Marinette, vou ter que sair, entendeu? Não tem como eu falar com você agora não, sei que você tá brincando aí, mas depois a gente se fala. Não sai daí não, hein? A brilhante ideia da Marinette é se vestir de Ladybug, pra poder ela acreditar que ela tava comatizada. Enquanto a Sublime estava lá se preparando pra poder correr, o pai dela, vendo que ela estava nervosa, chega e fala, olha, se você quiser desistir, tudo bem. E a mãe dela fica falando assim, você tem que enfrentar seus medos, você tá criando uma fracote. Mas na verdade eu entendo os dois. Eu acho que são pontos válidos, sabe? Às vezes você vai conseguir melhorar depois de dar um tempo, depois de dar uma relaxada. E tem vezes que vale a pena você insistir pra poder você conseguir o que você quer. Eu acho que a questão é que o que a Sublime passa vai muito além de só um medo, que a mãe dela fica falando que é um medo. Na verdade é bem claro que ela tem ansiedade, porque é uma coisa muito mais complexa que pode piorar com o tempo se você só ficar empurrando com a barriga e ficar falando, ai, você vai conseguir, supera seus medos, do mesmo jeito que ela tava falando no espelho. Às vezes não dá pra poder a gente engolir tudo, né? Principalmente quando é uma questão crônica como ansiedade. Crônica? Nem sempre a ansiedade é crônica, né? Não sei o que eu tô falando. Eu vou mudar de assunto. Daí a Sublime vai lá correndo, né? E a Ladybug aparece ainda no meio da pista de corrida. E a Sublime tentou parar as próteses dela, mas já estavam todas ensaboadas também. Ela caiu no chão e o negócio desmanchou, assim. E você não acredita. Ela tranquilíssima, falando assim, ai, Ladybug, fica tranquila, não tem acontecido nenhum não, é só a Marinette. Só. Gente, a Sublime é Jesus Cristo. Mano, se fosse eu tinha ficado muito... Eu acho que ela deveria ter ficado, não tem nem motivo porque ela não ter ficado, na verdade. Realmente tá tendo mais aulas aí com o Luca, ou então com bandos, né? Então quem fica comatizada é a mãe da Sublime, né? O poder dela é tornar todo mundo perfeito. Eu fiquei com ódio, porque muita gente ficou falando que os poderes dela não tinham nada demais, que ela era uma vilã do bem, sendo que isso não faz sentido pra mim. Tava bem claro que o sentido de perfeição era o que ela achava perfeito, até porque não existe ninguém perfeito, né? Tanto que quando ela joga o poderzinho dela no pai da Sublime, ele deixa de ser um pai compreensivo e vira uma cópia 2.0 dela. Você vai vencer, filho! A Marinette fica meio desesperada, chama o Cat Noir. Inclusive, no meio da luta, o Cat Noir fala que não podia existir uma versão melhor da Ladybug, gente. Ai, que fofinho! Lady Noir não acabou. Lady Noir ainda existe. Pelo menos no meu coração. A Marinette vai lá, taca o talismãzinho dela e vê que era um espelho. Aí a Ladybug vai lá e fala pro Cat Noir ficar lá parado. E os dois são atingidos pela sublimação, mas logo eles saem do poder dela, porque, eles são perfeitos do jeito que são. São perfeitos mesmo com seus defeitos. E, gente, a Layla, que agora é um novo Rockmorph, consegue jogar anti-Akuma do visor da mulher. Sim, sem me ensinar, mana. Que loucura. Só que daí o plano da Layla foi pro escambau, porque ela lançando o anti-Akuma do nada fez com que a vilã ficasse despirocada e a Ladybug conseguisse derrotar ela em 2 tantos. Daí a Ladybug percebe que o talismã não era pra vilã, porque a vilã não tinha quebrado nada. O talismã era pra vilã, que era ela mesma. Que profundo. Mas isso daí, sem comentários. Mentira que eu vou fazer comentários sim. Porque é muito difícil pra Marinette sofrer as consequências das ações dela. Isso daí acontece 2 vezes é muito. E tipo assim, que consequência que a Marinette sofreu ao não se sentir mal, sabe? Eu sei que às vezes se sentir mal já é uma consequência válida, entendeu? Mas ela se sentiu mal por menos de um episódio, porque quando ela tá com o talismã dela, ela já conserta a prótese da menina. E além disso, a Sublime fica super de boa com ela. A Marinette vai lá pedir desculpa e a Sublime aceita de primeira, porque óbvio, a Sublime tava... Quando os negros vieram de África. Muito tranquilex. Eu acho que poderia ser assim. Sublime ficar com um pouco de raiva da Marinette, ficar um pouco ressentido e depois de alguns episódios elas fazerem uma amizade, entendeu? Realmente a Sublime entender que não foi por mal. Seria legal. A Marinette sofreria as consequências das ações dela e a Sublime não ia ficar parecendo que é Jesus Cristo reencarnado em um desenho animado. Ou então, em vez de ela solucionar o problema que ela mesma criou em 1 segundo, poderia mostrar a Marinette usando os dons artísticos dela pra poder consertar a prótese da Sublime. E seria muito interessante também, sabe? Seria uma coisa muito fofinha. Apesar de que, de fato, não seria muito realista, né? Só se o negócio realmente não tivesse se desmanchado todo. Daí poderia fazer um mousse. Mas não foi o que aconteceu, né? Eu fiquei um pouco chateada, assim. Meio que tanto faz também, porque esse episódio já é horrível. Até parece que o final ia salvar. Pelo menos uma vez, o desenho reconheceu que a Marinette fez merda e que ela é sim a vilã dessa vez. E acho que o desenho vai reconhecer outras vezes também, porque claramente o roteiro agora tá mais, pensativo. Os roteiristas estão pensando, gente. Deixa eles pensar. E no final do episódio, os pais da Sublime arranjaram outro patrocinador. E quem que era? A senhora Tsurugi. Ou seja, vai acontecer babados. Minha conclusão sobre o episódio. É horrível? Bastante. É péssimo? Um pouco.
É vergonha alheia? 100%. Mas assim, já apresentou muita melhoria no quesito Marinette, no quesito história. Nos apresentou apenas nada, apenas a senhora Tsurugi. Eu queria falar mais uma coisa que eu esqueci de falar, que eu também fiquei um pouco chateada que esse episódio não abordou os ciúmes excessivos da Marinette. Eles deram sim a entender que era ciúmes, na verdade deixaram bem claro, mas eu queria que tivesse ali uma conversa entre a Marinette e o Adrian, falando assim: ah, me desculpa, eu realmente tenho alguns problemas com ciúme e eu gostaria que você sempre me apresentasse as suas amigas que você fizer ao longo do tempo. E o Adrian falaria que, claro, que ele apresentaria se isso fosse diminuir os ciúmes da Marinette, mas que não era pra ela se preocupar com nada, porque ele era 100% fiel. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta Ladybug Joaninha, que eu vou te dar um coraçãozinho. E você vai poder falar: ah, eu recebi um coraçãozinho da minha youtuber favorita. E se inscrevam, deem like, porque eu quero muito comprar um notebook. Sério, gente, eu tô querendo muito. Eu vou abrir uma vaquinha.